Muito se pergunta a real função de D'Alessandro e qual o trabalho que ele exerce no dia a dia do Internacional. O diretor esportivo colorado chamou a responsabilidade e deu uma declaração emocionante depois do empate diante da equipe do Corinthians. Recentemente, em uma entrevista coletiva concedida no CT Parque Gigante, D'Alessandro falou que muitas das pessoas, muitos dos torcedores, ainda não entendem qual é o seu real papel no dia a dia e qual o trabalho que ele acaba exercendo. Nós vamos explicar como funciona o cotidiano, os papéis, o trabalho que D'Alessandro faz à frente do Departamento de Futebol Colorado. Tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demolineri e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e vamos juntos rumo à meta de atingir os 20 mil inscritos aqui no canal até o final desta temporada. Conto muito com a ajuda de todos vocês que acompanham o trabalho por aqui. Lembrando que esse conteúdo tem a parceria da Autopeças OK, referência no mercado de peças automotivas há quase 40 anos no Rio Grande do Sul e líder no Vale do Paranhana. Conheça a OK+, a plataforma de e-commerce da Autopeças OK. Ali tu vai ter gestão integrada, agilidade, todo o estoque que tu precisa para tua oficina. Entre em contato no QR Code que está na tela, tem o telefone e tu também pode seguir @autopeçasok. Muito obrigado aí pela parceria conosco aqui no canal. Gente, esse vídeo é para falar sobre Andrés Nicolás D'Alessandro. Não o ídolo, não o jogador, não o camisa 10, mas sim o diretor esportivo do Internacional, que tem dado declarações importantes nos últimos dias. Há pouco tempo, menos de um mês, ele concedeu uma entrevista no CT Parque Gigante, falando sobre o momento do clube, falando sobre as instabilidades antes do Clássico Grenal e, de uma certa forma, dando o aval naquele momento para a permanência do trabalho do técnico Roger Machado antes do Clássico 4-4-8. Com a saída do técnico, com os resultados do Internacional não aparecendo, recentemente, depois do empate contra a equipe do Corinthians, o D'Alessandro fez um pedido, fez um apelo para o torcedor colorado. Fez questão de pedir para falar e fazer um pronunciamento, pedindo que o torcedor esteja no Beira-Rio, que o torcedor apoie o Internacional, tal como ele fazia como jogador, mas agora como um torcedor e um dirigente do Internacional. A gente vai reproduzir aqui as palavras do D'Alessandro fazendo esse pedido para que o torcedor esteja no estádio Beira-Rio para o duelo contra a equipe do Botafogo. Vamos acompanhar. Eu estou falando para o torcedor. Eu sei que pedi muito e já pedi várias vezes. Enquanto jogador, pedi em momentos muito mais complicados que esse aqui. Muito mais complicado que esse aqui. Eu voltei para jogar uma Série B como jogador. Acho que esse foi o momento mais difícil da nossa história, da história do clube. Eu sei que o torcedor está chateado, com razão, com muita razão, com muita razão. Nós aceitamos as cobranças, aceitamos os reclamos, mas precisamos deles, precisamos de vocês. É um momento difícil, é um momento complicado, esportivamente falando, mas acreditamos que com a ajuda do torcedor podemos voltar a ter confiança, podemos voltar a ter força. O Inter sem o torcedor perde muito, e quero deixar claro que eu não estou culpando o torcedor, longe disso, muito longe disso. Sempre que nós precisamos, eles estiveram presentes. Quando tiveram que cobrar, cobraram. Quando tiveram que se manifestar, se manifestaram. Mas é um pedido que eu senti. É um sentimento que tenho de estar juntos num momento importante do clube. É um momento importante. Volto a repetir. Passamos por muito mais complicados e mais difícil do que esse. Mas temos plena confiança nos jogadores que estão aí. Temos muita confiança na comissão.
Só que precisamos do torcedor. Precisamos do torcedor. Precisamos deles. Né? Precisamos sábado da força de vocês para poder ganhar um jogo importante com o Botafogo e poder respirar um pouco. A partir desta declaração e principalmente o momento em que ele embarga a voz, que ele se emociona, muitos torcedores acabaram se dividindo, relembrando o ídolo e principalmente destacando que, no momento, o trabalho de D'Alessandro à frente do departamento de futebol tem alguns defeitos. E agora a gente coloca um trecho do D'Alessandro na entrevista coletiva, ressaltando que tem muita gente que não sabe o real trabalho, o que ele de fato faz no dia a dia do Inter. E esse vai ser o tema do vídeo. Mas antes, vamos ouvir o que disse D'Alessandro quando ele responde sobre essa situação. Formatei muito essa pergunta, a resposta. Porque tem duas coisas. Primeiro, que o clube não contratou o ex-ídolo do clube. O clube não contratou o D'Alessandro como jogador. Vocês têm que tirar isso da cabeça. O torcedor tem que tirar isso da cabeça. Eu já acabou. Acabou. A minha carreira, a minha vida, eu senti muito Falcao falar, e é verdade. A minha vida como atleta acabou. Agora começou outra. Começou outra que eu tenho pouca bagagem, sim, porque trabalhei no Cruzeiro 1 ano e eu estou há mais de 1 ano aqui no clube. Mas essa pergunta vocês não fizeram para mim quando eu entrei. Lá atrás, naquela arrancada do campeonato passado. Vocês não fizeram para mim essa pergunta no Gauchão, quando a gente foi campeão. Vocês não fizeram essa pergunta para mim na campanha da Libertadores. Então eu não posso me basar nesse pensamento. Porque a linha de trabalho minha continua sendo a mesma. Quando a gente ganhava e agora que a gente está perdendo. Ou que não está conseguindo o resultado que a gente quer. Eu falo que é muito difícil entender a minha função porque é nova. Eu reconheço que é nova. Mas eu não posso me basar nessa leitura de vocês. Eu não posso me basar nessa leitura de vocês. Desculpa. Mas eu nunca acreditei quando vocês falavam que o Inter mudou por causa da entrada do D'Alessandro a trabalhar no departamento. Eu nunca acreditei nisso aí, tá? Lá atrás. Pô, entrou o D'Alessandro, agora. Não. Eu não acreditava nisso aí. Trabalho em conjunto. Eu entrei para fazer a minha parte. Sim. E o trabalho em conjunto e as coisas estavam dando certo e deram certo por bastante tempo por causa de todos que trabalham e da comissão. Se não está dando certo agora, também é conjunto. Também é parcela de culpa. Nós assumimos a nossa como departamento de futebol, a comissão assume a deles, como o Roger sempre externa para vocês, e os jogadores têm que assumir a parte de culpa. Eu não posso... Senão a gente vai na loucura, entendeu? Eu nunca fui questionado quando o resultado era positivo. Eu teria gostado que você me perguntasse lá atrás o que eu estava fazendo no clube. Qual era a minha função. Agora vem todos os questionamentos com o resultado negativo. E eu sou dos caras que, cara, eu sei que o resultado manda no futebol, mas eu não posso trabalhar em cima do resultado. Senão a gente enlouquece. Mas eu sei que isso dá vida. Eu sei que isso nos mantém trabalhando. E eu sei que eu estou em avaliação constante. Pelo nosso departamento também. Eu não sou intocável. Eu sei disso aí. Como eu sei disso aí, eu tenho muito claro que eu não sou um ex-jogador do clube. Mesmo que o torcedor ache que eu precise fazer as coisas que eu fazia como atleta, está muito errado. É outro caminho. São outras coisas. Como atleta, eu era uma coisa. Eu como diretor, obviamente eu preciso aprender, a caminhada é longa. Mas tem coisa que a gente não pode... Tem uma hierarquia que tem que ser respeitada dos jogadores, tem uma hierarquia que tem que ser respeitada do treinador. Sim, obviamente tem o meu trabalho interno, que vem sendo feito da maneira que foi feito lá atrás. Vocês tiram conclusões porque o time está apático, segundo vocês, que o time perde. Vocês
acham que o time não corre, falam que o time não corre e o D'Alessandro não está cobrando. Porque o D'Alessandro faz o link, é o que está mais próximo do departamento e por isso é culpa de fulano. Cara, eu estou muito acostumado com essas coisas, tá? Porque quando o resultado é negativo, tem 3 coisas que eu sempre aprendi. Vocês procuram o alvo, não só um, vários. Problema de vestiário, eu já vivi muitos aqui e nunca aconteceram. Problema de vestiário e comissão. São 3 coisas que sempre, cara, são 3 pontos que eu já vivi e vivenciei muitas vezes aqui. Não que vocês estejam errados, mas são sempre 3 pontos que quando vem o resultado negativo, começa a se levantar no jornal, na mídia. E a gente tem que saber conviver com isso. Não é que está tudo errado. Tem coisas erradas? Cara, a gente, no decorrer da caminhada, a gente vai acertando e vai errando. E isso faz parte. Isso faz parte. Infelizmente, cara, a gente se encontrou num momento que nós precisamos da resposta imediata. Não tem o que falar. Mas a gente precisa esclarecer alguma coisa. Então, pessoal, a partir desta palavra, né, desta declaração, melhor dizendo, do D'Alessandro, busquei algumas informações e agora nós estamos aqui para esclarecer. Para se alguém tem dúvida do que o D'Alessandro faz como diretor esportivo do Internacional, qual a real função dele, se tu tá na dúvida, a gente vai te explicar como funciona o cronograma diário de D'Alessandro nas suas funções de diretor executivo. Primeira coisa, tá? No dia a dia que ele faz uma reunião com a comissão técnica. Antes era com o técnico Roger Machado, agora com o Ramon Dias e também com o Emiliano. Lembrando, o Ramon Dias tem uma ligação com o D'Alessandro, o Ramon Dias foi um dos treinadores que colocaram o D'Alessandro para jogar, não é o técnico que lançou de fato o D'Alessandro, mas é um treinador que comandou por muito tempo ele quando ele atuava no River Plate. Então tem essa boa relação, tem essa abertura e os dois acabam conversando diariamente, logo cedo, no CT Parque Gigante. A partir disso, outras funções que o D'Alessandro precisa estar a par e busca executar no seu dia a dia. Ele acaba transitando em todas as áreas que envolvem o departamento de futebol, troca de informações para manutenção do ambiente competitivo, justamente fazendo esse elo entre o departamento de futebol, comissão técnica e elenco de jogadores do Inter. É isso que o D'Alessandro faz, mantém o elenco competitivo atento e principalmente buscando, obviamente, que o Internacional desempenhe um bom futebol dentro das 4 linhas. Outra situação importante, a partir dessas conversas, ele abastece a comissão técnica com as informações do ambiente, do elenco do Internacional, como está o dia a dia do atleta, como está o jogador fora das 4 linhas, a partir desse relacionamento e dessas conversas que ele tem com os jogadores do Internacional. Então, justamente, também complementando essa função anterior. Outro ponto importante do trabalho do D'Alessandro é a prospecção junto ao CAPA, a Central de Análise e Prospecção de Atletas, avaliações sobre perfil dos jogadores para o clube, avaliação de capacidade financeira e possibilidades de contratação. Então, o próprio nome do Alain Benítez, que é um nome que é muito ligado ao D'Alessandro por indicação, faz parte desse trabalho que o D'Alessandro exerce também, ou seja, ele busca as informações sobre os jogadores, analisa a questão financeira que o Inter tem disponível para fazer essas contratações e, junto ao CAPA, acaba fazendo esse tipo de trabalho. Outra situação importante, municiar a comissão técnica nova do Internacional, individualmente sobre atletas e também coletivamente. Então, se tem alguma dúvida em relação ao ambiente do Inter, como é que está o Alan Patrick, como é que está o Brian Aguirre, como é que está o Ricardo Matias, como é que eles estavam nessa temporada, ele é o cara que vai chegar para o Ramon Dias e vai falar:
precisa ter uma atenção nisso, precisa ter uma atenção naquilo, o jogador está passando por esse tipo de problema, esse jogador está confiante e tudo mais. Então, também tendo essas ações de ser uma peça importante para ligar o elenco à comissão técnica. Outra situação importante é a proximidade com o grupo, interface direta para entendimento das necessidades e demandas, além do nexo com a comissão. E outra questão importante é o suporte aos atletas lesionados ou em recuperação. Aquela conversa, o cara tá fazendo a recuperação lá na fisioterapia, chega o D'Alessandro, conversa com os jogadores, o que tu tá precisando, tá tudo certo, como é que tá indo a recuperação, né? Vamos citar o exemplo do Bruno Gomes. Bruno Gomes ficou muito tempo em recuperação, então o D'Alessandro tinha esse trato direto com o Bruno Gomes para conversar com ele para saber qual é a real situação, se está tudo bem, se ele está animicamente bem. Então ele também faz esse papel, trazendo a bagagem dele como jogador e principalmente trazendo essa experiência para os jogadores mais jovens e os atletas que ainda estão em atividade a partir desse trabalho que é feito pelo D'Alessandro. Enfim, gente, são aí 7 pontos mais ou menos que o D'Alessandro exerce no dia a dia na sua função de diretor esportivo do Internacional, além, é claro, de ser uma peça importante para trazer o torcedor, ser, não um escudo, mas ser uma referência para a torcida do Inter. Passa lá na kto.bet.br, te registra no canal, faz teu cadastro, te registra no site, né? Aqui no canal também é importante que tu te inscreva, mas te registra lá, kto.bet.br, Liga do Milhão, ganho antecipado, ganho aumentado, chance extra, são muitas as vantagens de tu brincar lá na KTO. Lembrando que é um site proibido para menores de 18 anos, brinque com responsabilidade. Deixa nos comentários aqui o que tu achou desse conteúdo, o que tu achou do trabalho do D'Alessandro, o que tu pensa, se está indo tudo certo, se tu tem críticas a fazer, eu quero saber o que tu tá pensando. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!